Seu corpo precisa de vitaminas para continuar funcionando. Isso você provavelmente já sabe. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém conta. Uma vitamina que ajuda você a enxergar pode se tornar tóxica em excesso. Uma vitamina vendida para fortalecer cabelo e unhas pode interferir em um exame usado para detectar um infarto. Seu intestino abriga bactérias capazes de produzir vitamina B12, mas grande parte dessa produção acontece tarde demais para que você consiga aproveitá-la. E até vitaminas consideradas seguras podem causar problemas quando consumidas em megadoses. Então esqueça por alguns minutos aquela ideia de que vitamina é simplesmente uma coisa saudável que você precisa consumir cada vez mais. Porque algumas das histórias mais estranhas do corpo humano estão escondidas justamente dentro delas. E vamos começar pela vitamina responsável pelo primeiro passo de praticamente tudo aquilo que você já enxergou: a vitamina A. Quando você olha para uma pessoa, para uma paisagem ou até para a tela onde está assistindo a este vídeo, a luz entra nos seus olhos e chega até a retina. Ali existe uma proteína chamada rodopsina. Dentro dela encontramos uma molécula derivada da vitamina chamada retinal. Quando a luz atinge essa molécula, algo impressionante acontece. Ela muda de formato em uma velocidade absurda. Essa mudança desencadeia uma sequência de reações que acaba se transformando em um sinal elétrico enviado ao cérebro. Ou seja, a vitamina A não simplesmente faz bem para os olhos. Uma molécula derivada dela está diretamente envolvida no processo que permite transformar luz em informação visual. E é justamente por isso que um dos primeiros sinais da deficiência de vitamina A pode aparecer à noite. A pessoa começa a ter dificuldade para enxergar quando há pouca iluminação. Em deficiências graves e prolongadas, podem surgir alterações importantes nos olhos e até perda de visão. Mas agora vem a ironia. A mesma vitamina que ajuda você a enxergar também pode intoxicar você. A vitamina A é lipossolúvel, o que significa que o organismo consegue armazená-la. E quando grandes quantidades da forma pré-formada dessa vitamina são consumidas, principalmente por meio de doses excessivas de suplementos ou fontes extremamente concentradas, ela pode se acumular no organismo. Náuseas, dor de cabeça, alterações na pele, lesões no fígado e sintomas neurológicos podem aparecer dependendo da dose e do tempo de exposição. E existe uma história impressionante envolvendo exploradores polares. Em 1912, o explorador Xavier Mertz participava de uma expedição à Antártida com Douglas Mawson. Depois de uma série de acontecimentos catastróficos, os homens precisaram matar alguns dos próprios cães de trenó para sobreviver. E também consumiram seus fígados. Mertz começou a apresentar sintomas graves e acabou morrendo. Décadas depois, pesquisadores levantaram a hipótese de que o consumo dos fígados, extremamente ricos em vitamina A, poderia ter contribuído para a sua morte. Até hoje existem outras explicações possíveis, incluindo fome extrema e desnutrição, então não podemos afirmar que a vitamina foi definitivamente a causa. Mas sabemos que fígados de determinados animais podem conter quantidades enormes dessa vitamina. É uma situação extrema, claro. Você não vai se intoxicar porque comeu uma cenoura. Aliás, alimentos como cenoura, abóbora e batata doce fornecem principalmente carotenoides, como o beta-caroteno, que o organismo pode converter em vitamina A. O problema está principalmente no excesso da vitamina pré-formada. E isto já nos ensina a primeira regra deste vídeo, quando falamos de vitaminas, mas nem sempre significa melhor. E você vai perceber isso novamente daqui a pouco. Mas primeiro precisamos falar de uma vitamina que pode literalmente afetar o funcionamento do cérebro quando está em falta. A vitamina B1, também conhecida como tiamina. Seu cérebro consome uma quantidade enorme de energia. E para transformar nutrientes, especialmente carboidratos, em energia utilizável, diversas reações dependem da tiamina. Quando existe deficiência grave, o sistema nervoso começa a sofrer. Podem aparecer fraqueza, alterações de sensibilidade, confusão e problemas neurológicos. Existe inclusive uma emergência médica associada à deficiência de B1 chamada encefalopatia de Wernicke. Ela é especialmente conhecida em pessoas com alcoolismo crônico, embora também possa acontecer em outras situações de desnutrição ou má absorção. E existe um detalhe importante no atendimento desses pacientes. Quando alguém com deficiência grave de tiamina recebe uma grande carga de glicose, aumenta a demanda metabólica por essa vitamina. Por isso, quando existe suspeita de deficiência importante, a tiamina faz parte do tratamento e frequentemente é administrada antes ou junto da glicose. É um exemplo perfeito de como uma substância que parece simples pode participar de processos absolutamente essenciais para o cérebro. Agora vamos para a B2, a riboflavina. Talvez você nunca tenha pensado muito nela, mas seu corpo utiliza a riboflavina em diversas reações relacionadas à produção de energia. Quando ela está em falta, alguns sinais podem aparecer em lugares curiosos: rachaduras nos cantos da boca, inflamação da língua, alterações na pele, sensibilidade nos olhos. Felizmente, a deficiência isolada é relativamente incomum em pessoas que possuem uma alimentação variada. Mas a próxima vitamina protagonizou uma verdadeira epidemia. Vitamina B3, a niacina. No começo do século XX, uma doença terrível atingia milhares de pessoas, principalmente populações pobres, cuja alimentação dependia fortemente do milho. Era a pelagra. A doença ficou famosa pelos chamados 3D: dermatite, diarreia e demência. Em casos graves, havia ainda um quarto D: death, morte. Mas havia um mistério. Povos da Mesoamérica consumiam milho havia milhares de anos. Então, por que a pelagra se tornou um problema tão grande em outros lugares? A resposta estava na maneira de preparar o alimento. Muito antes de alguém conhecer vitaminas, povos mesoamericanos já tratavam o milho por meio de um processo alcalino chamado nixtamalização. Esse processo melhora a disponibilidade nutricional da niacina presente no milho. Quando o milho foi levado para outras regiões, o alimento viajou.
mas parte do conhecimento tradicional sobre como prepará-lo, não. Populações passaram a depender fortemente de milho preparado sem esse processo, e quando a dieta também era pobre em outras fontes de niacina e triptofano, a pellagra encontrou o terreno perfeito para se espalhar. Pense nisso. Uma técnica culinária desenvolvida milhares de anos antes da descoberta das vitaminas já resolvia um problema nutricional que a ciência demoraria séculos para compreender. Agora chegamos à vitamina B5, o ácido pantotênico. Ela participa da formação da coenzima A, uma molécula essencial para inúmeras reações metabólicas. Mas existe algo curioso sobre a B5. Ela está presente em tantos alimentos que uma deficiência verdadeira é extremamente rara. Na prática, para a maioria das pessoas, ela não é uma vitamina com a qual você precisa ficar obcecado. E isso também é importante entender. Nem todo sintoma inespecífico significa deficiência de alguma vitamina. Cansaço, estresse, dificuldade de concentração e queda de cabelo podem ter dezenas de causas diferentes. Tomar suplementos aleatoriamente, tentando corrigir cada sintoma, pode não resolver o problema, e em alguns casos pode criar outro. E é exatamente isso que nos leva à vitamina B6. A piridoxina participa de mais de uma centena de reações enzimáticas. Ela está envolvida no metabolismo de proteínas e na produção de neurotransmissores. Então seria fácil pensar, se um pouco é importante, bastante deve ser ainda melhor. Só que não. Em doses muito elevadas e utilizadas por períodos prolongados, a B6 pode causar neuropatia periférica. A pessoa começa a apresentar formigamento, dormência e alterações de sensibilidade. Em casos graves, pode perder parte da percepção da posição dos próprios membros. E aqui está uma das maiores ironias das vitaminas. Tanto a falta quanto o excesso de B6 podem causar problemas neurológicos. Você toma uma vitamina tentando evitar uma deficiência e pode acabar produzindo sintomas justamente pelo excesso. Guarda essa informação, porque ainda vamos encontrar outro exemplo parecido. Antes disso, precisamos falar de uma das vitaminas favoritas da indústria de suplementos: biotina, vitamina B7. Você provavelmente já viu algum produto prometendo melhorar cabelo, pele ou unhas. Alguns desses suplementos possuem doses de biotina centenas de vezes maiores do que a necessidade diária. E o problema mais surpreendente talvez nem esteja no cabelo, está no laboratório. Determinados exames utilizam sistemas bioquímicos que podem sofrer interferência quando existe uma quantidade muito elevada de biotina no sangue. E um dos exemplos mais preocupantes envolve a troponina. Imagine uma pessoa chegando ao pronto-socorro com dor no peito. Um dos exames que podem ser solicitados mede a troponina, uma proteína utilizada como biomarcador de lesão do músculo cardíaco. Em determinados métodos laboratoriais, grandes quantidades de biotina podem interferir no resultado e fazer a troponina parecer mais baixa do que realmente está. A FDA já publicou alertas sobre esse risco. Então existe uma informação muito simples que pode fazer a diferença. Se você utiliza suplementos, principalmente aqueles para cabelo, pele e unhas, informe isso ao profissional de saúde antes de realizar exames. Agora vamos falar da vitamina que se tornou praticamente sinônimo de gravidez. Vitamina B9. Folato. Durante as primeiras semanas do desenvolvimento embrionário ocorre a formação do tubo neural, estrutura que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. A deficiência de folato nesse período aumenta o risco de defeitos do tubo neural. É por isso que a suplementação adequada de ácido fólico no período recomendado é tão importante. Mas o folato não serve apenas para gestantes. Ele participa da síntese do DNA e da formação das células sanguíneas. Quando está em falta, pode surgir anemia megaloblástica. E agora chegamos a uma das histórias mais estranhas deste vídeo. Vitamina B12. A cobalamina. Diferentemente do que muita gente imagina, plantas e animais não são os produtores originais dessa vitamina. A síntese da B12 depende de determinados micro-organismos. Só que nosso sistema digestivo apresenta uma situação curiosa. Para absorver adequadamente a vitamina B12 da alimentação, primeiro precisamos liberá-la dos alimentos e depois ligá-la a uma proteína produzida pelo estômago chamada fator intrínseco. Essa combinação finalmente chega ao hílio terminal, na parte final do intestino delgado, onde a B12 pode ser absorvida. Agora veja o problema. Existem micro-organismos no nosso intestino capazes de produzir compostos relacionados a B12. Mas grande parte dessa atividade acontece no intestino grosso. E o intestino grosso vem depois do hílio terminal. É como fabricar um produto depois de passar pelo local onde ele deveria ser entregue. O resultado? Essa produção intestinal não é uma fonte confiável de B12 para nós. Animais desenvolveram soluções diferentes. Ruminantes possuem sistemas digestivos especializados nos quais micro-organismos conseguem produzir nutrientes em locais onde eles ainda poderão ser aproveitados. Coelhos utilizam outra estratégia ainda mais curiosa, a secotrofia, ingerindo conteúdos especiais produzidos no próprio sistema digestivo para recuperar nutrientes. Nós não fazemos nenhuma dessas coisas. Por isso, pessoas que seguem dietas estritamente veganas precisam obter vitamina B12 por meio de alimentos fortificados ou suplementação adequada. E existe outro detalhe perigoso. Nosso fígado consegue armazenar B12 durante bastante tempo. Isso significa que uma deficiência pode levar anos para aparecer. Mas quando aparece, além da anemia, podem surgir sintomas neurológicos como formigamento, perda de sensibilidade e alterações cognitivas. E algumas lesões neurológicas podem se tornar irreversíveis quando a deficiência permanece por muito tempo. Agora chegamos provavelmente à vitamina mais famosa do planeta. Vitamina C. Todo mundo já ouviu falar dela. Mas existe algo estranho em nós. A maioria dos mamíferos consegue produzir a própria vitamina C. Nós não. Em algum momento da evolução dos nossos ancestrais, o gene responsável por uma das etapas finais dessa produção perdeu sua função. Nós ainda carregamos esse vestígio no DNA.
É como encontrar uma máquina quebrada dentro de uma fábrica. A estrutura está ali, mas ela não funciona mais. Por isso precisamos obter vitamina C através da alimentação. E quando marinheiros passavam meses no mar sem frutas e vegetais frescos, surgia uma doença assustadora, o escorbuto. As gengivas sangravam. Os dentes podiam ficar frouxos. Apareciam manchas pelo corpo. A cicatrização ficava prejudicada. E existem relatos históricos de cicatrizes e feridas antigas apresentando alterações e até reabrindo. O motivo é o colágeno. A vitamina C é fundamental para a produção e manutenção adequada dessa estrutura. Sem ela, tecidos que dependem do colágeno começam a perder integridade. Agora pense nisso, seu corpo depende diariamente de uma substância que seus ancestrais perderam a capacidade de fabricar milhões de anos atrás. E nós sobrevivemos porque nossa alimentação compensou essa perda. Agora vamos para a vitamina que seu próprio corpo consegue produzir com a ajuda do sol. Vitamina D. Na verdade, chamá-la simplesmente de vitamina não conta toda a história. Ela funciona como precursora de um hormônio e participa diretamente da regulação do cálcio e da saúde óssea. Quando a radiação UVB atinge sua pele, inicia-se um processo que leva à formação de vitamina D3. Depois, fígado e rins participam da transformação até chegar à forma biologicamente ativa. Mas aqui aparece uma diferença importante entre o sol e os suplementos. Você pode sofrer queimaduras, envelhecimento da pele e aumentar o risco de câncer de pele por exposição excessiva à radiação ultravioleta. Mas intoxicação por vitamina D causada apenas pelo sol é extremamente improvável. Isso acontece porque a própria luz também degrada parte dos precursores e produtos formados na pele. Com suplementos, esse mecanismo não funciona da mesma maneira. Megadoses podem elevar demais os níveis de vitamina D e provocar hipercalcemia, náuseas, fraqueza, alterações renais e, em casos graves, problemas cardíacos e neurológicos. Mais uma vez, mas não significa melhor. E isso nos leva diretamente à vitamina E. Ela funciona como um importante antioxidante dentro das membranas celulares. Radicais livres podem iniciar reações em cadeia capazes de danificar os lipídios dessas membranas. A vitamina E ajuda a interromper essas reações. Parece ótimo. Então pesquisadores fizeram uma pergunta aparentemente lógica. Será que fornecer doses elevadas de vitamina E poderia proteger ainda mais o organismo e diminuir o risco de câncer? Foi justamente isso que um grande estudo chamado SELECT tentou investigar. Milhares de homens participaram. Uma das hipóteses era que a suplementação com vitamina E pudesse reduzir o risco de câncer de próstata. Mas o acompanhamento encontrou o contrário. No grupo que recebeu vitamina E isoladamente, houve um aumento estatisticamente significativo de aproximadamente 17% no risco de câncer de próstata em comparação com o placebo. É mais uma demonstração de que nutrientes não funcionam como pontos em um videogame. Você não simplesmente aumenta a dose e ganha mais saúde. O organismo depende de equilíbrio. E finalmente chegamos à vitamina K. Se você se corta, uma sequência extremamente complexa de reações começa para formar um coágulo. E vários fatores envolvidos nesse processo dependem da vitamina K. Sem ela, a coagulação pode ficar comprometida. Mas a vitamina K protagonizou uma das histórias mais curiosas da medicina. Na década de 1920, fazendeiros começaram a perceber que alguns bovinos estavam sofrendo hemorragias inexplicáveis. Os animais haviam consumido trevo doce deteriorado. Pesquisadores descobriram posteriormente que havia um composto anticoagulante envolvido. Esse trabalho levou ao estudo do dicumarol e, posteriormente, ao desenvolvimento da varfarina. O nome vem de VARF, Wisconsin Alumni Research Foundation. A varfarina bloqueia uma enzima responsável pela reciclagem da vitamina K. Sem esse ciclo funcionando normalmente, determinados fatores de coagulação deixam de ser ativados adequadamente. O sangue demora mais para coagular. A substância foi utilizada como veneno para roedores. E depois passou a ser utilizada também como medicamento anticoagulante em seres humanos. E aqui está a parte fascinante. Quando existe anticoagulação excessiva causada pela varfarina, uma das ferramentas disponíveis para reverter seu efeito é justamente a vitamina K. O antídoto atua restaurando aquilo que o medicamento estava impedindo o organismo de utilizar normalmente. Depois de tudo isso, fica difícil olhar para um simples pote de vitaminas da mesma maneira. A vitamina participa do processo molecular que permite que você enxergue, mas pode ser tóxica em excesso. Uma antiga técnica de preparação do milho ajudava a prevenir a deficiência de niacina séculos antes de sabermos que vitaminas existiam. Seu intestino abriga micro-organismos capazes de produzir compostos relacionados a B12, mas essa produção ocorre principalmente depois do principal local onde conseguimos absorvê-la. A vitamina C é tão importante que dependemos dela diariamente, mesmo carregando no DNA o vestígio da capacidade perdida de produzi-la. A biotina de um suplemento aparentemente inocente pode interferir em exames laboratoriais. B6 e vitamina E mostram que megadoses podem fazer exatamente o contrário daquilo que esperamos. E uma substância desenvolvida a partir do estudo de uma misteriosa doença hemorrágica em bovinos acabou dando origem a um dos anticoagulantes mais conhecidos da medicina. Talvez essa seja a maior lição deste vídeo: vitaminas são essenciais. Mas essencial não significa inofensivo. Nosso organismo não funciona na lógica de quanto mais, melhor. Ele funciona em equilíbrio. Deficiência pode fazer mal excesso também. E antes de sair tomando megadoses de qualquer suplemento porque alguém na internet disse que vai melhorar sua energia, sua imunidade ou seu cérebro, lembre-se, seu corpo é muito mais complexo do que o rótulo de um pote. Se você gosta de descobrir como o corpo humano realmente funciona, se inscreva no Socorrista Paz. Porque no próximo vídeo nós podemos entrar em outro grupo de nutrientes que parece simples, mas esconde histórias tão impressionantes quanto essas: os minerais.